Queridos irmãos e irmãs do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. Nos encontramos mais uma vez hoje, terça-feira, 3 de outubro, para o nosso encontro diário com a Palavra do Senhor. O texto que nós iremos ler e refletir hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 a 56. Vamos ouvi-lo. Quando ia se completando o tempo para ser levado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado dos samaritanos, para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para um outro povoado. O texto que a liturgia nos apresenta hoje faz parte de uma sessão muito maior, não é? Chamada Viagem para Jerusalém, a subida de Jesus, que é a segunda grande parte do Evangelho segundo São Lucas. De fato, nós começamos aqui em 9h51 e vamos até o capítulo 19, né? É um texto, uma sessão muito interessante, muito importante para compreender a teologia deste evangelista. Porém, o texto que a liturgia nos apresenta é um recorte pequeno da primeira grande sessão, não é? Que é todo elaborado em base ao discipulado. Aprender a ser discípulo, né? Caminhar com Jesus na direção do Pai. O corte inicia com este versículo 51, que é fundamental, né? Quando se completou o tempo para ser levado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Terminada a missão na Galileia, é preciso subir em direção a Jerusalém para realizar a vontade do Pai. É bonito que nesta fala nós encontramos dois elementos. A vontade livre de Jesus, que toma a decisão, se encontra com o cumprimento da vontade do Pai. A primeira parte do versículo, não é? Nos diz justamente disso. Quando se completou o tempo para ser levado ao céu, vontade do Pai, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém, a liberdade do Filho. O discípulo é aquele que livremente toma a decisão de se colocar em caminho, assim como Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém para realizar a vontade do Pai. O discípulo deve ter o rosto firme, não é? Uma outra possível tradução é esta: enrijeceu, firmou o rosto e caminhou. É preciso colocar-se em caminho, na liberdade, assim como o Senhor fez, né? Colocou-se em caminho, tomar a firme decisão de colocar-se em caminho. O tema no discipulado vai dominando toda esta parte, essa primeira sessão, que vai um pouco além, né? A gente vai até o início do capítulo 10. Andamos para Jerusalém. Mas para passar, né, de um lugar ao outro, é preciso passar pela Samaria. Os versículos de 52 a 56, então, nos colocam dentro da dinâmica da recusa dos samaritanos. É a primeira vez que, no texto lucano, a referência aos samaritanos aparece. Bom, o texto da firme decisão de ir para Jerusalém é um texto, esta informação é uma informação dos sinóticos. Encontramos também em Marcos e Mateus, elaborado de maneira diferente. Lucas dá a ele um peso estrutural, digamos assim, para o seu evangelho. Bom, é necessário passar pela Samaria. Sabemos, por outros evangelhos, que existe uma aspereza grande entre judeus e samaritanos. Porque um considera o outro uma religião que desvia da fé verdadeira. Então encontramos uma grande oposição. O desfecho, na atitude dos discípulos, não é? Na atitude de Tiago e de João, faz lembrar o episódio do profeta Elias, que no segundo livro dos Reis cede, não é, ao pedido de mandar fogo e
consumar os inimigos. Bom, mesmo que entre a ação do Messias e a ação do profeta exista uma relação de continuidade, aqui está a beleza do Evangelho. É na descontinuidade que encontramos a beleza da Boa Nova anunciada. Diante da recusa, nós já encontramos a recusa anteriormente no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A ação de Jesus nunca é uma ação belicosa, dura. Ele prossegue, né? Não é a recusa que vai fazer de impedimento e bloqueia o Evangelho. A palavra segue o seu caminho, assim como Jesus prossegue o seu caminho. A recusa não é impedimento. A resposta à recusa não é a violência. Mas prosseguindo o caminho, você dá ao outro a chance de repensar. E ensina a maneira correta de enfrentar o contraditório. Somos livres na nossa resposta. Todos são livres para acolher ou para refutar o convite que o Senhor nos faz. Mas é importante, da parte do discípulo, da parte do missionário, do evangelizador, manter-se no firme propósito, não só de andar em direção ao Pai, estamos indo na direção de Jerusalém, né? E sabemos o que lá vai acontecer. Paixão, a morte, mas também a ressurreição e em seguida o derramamento da graça do Espírito. Sabemos o que o Senhor nos prepara. Bom, somos a igreja, que o Senhor já nos deu. Portanto, é necessário enfrentar com este mesmo Espírito, na confiança de quem caminha em direção ao Pai, consciente de que Ele caminha conosco. E enquanto fazemos caminho, mostramos qual é a maneira correta de enfrentar os problemas. Portanto, decididamente, não nos coloquemos em caminho com Jesus para realizar a vontade do Pai, na liberdade de quem acolhe o Evangelho na fé e faz do Evangelho a sua vida. Sem preconceito, sem violência, mas confiando no Senhor que guia a nossa história, confiando no Espírito que guia a história da igreja. Se tem que vir fogo do céu, que seja o fogo do Espírito Santo, e não o fogo da violência, né? É necessário passar pela Samaria e por tantos outros lugares. Independente das reações, manter-se firme no propósito, olhos fixos no Senhor e o coração cheio da alegria do Evangelho, do amor e da misericórdia para distribuir junto e para com os nossos irmãos e irmãs. Que a palavra do Senhor continue nos abençoando e que seja para nós um momento de fortalecimento, um momento de encontro com o Senhor da nossa vida. Caminhemos, né? Olhos fixos no Senhor, na direção do Pai, para cumprir a sua vontade e realizar, né, a construção do reino de Deus. Tenha um dia abençoado. Nos vemos no próximo encontro, aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.